Olá pessoal, vamos dar introdução ao nosso conteúdo para a sexta avaliação. Hoje a gente vai ver a parte 1 e nesse capítulo vamos estudar o capítulo 8, né? Grandezas geométricas, comprimento, perímetro e área, ok? Hoje nós vamos falar sobre grandeza, comprimento, tá bom? E primeiro de tudo vamos entender o que é uma grandeza. Grandeza, como está dizendo aqui, ó, é tudo aquilo que pode ser medido, contado. Né? Tudo aquilo que a gente pode medir ou contar é uma grandeza. Quais são os tipos de grandeza? O tempo, a velocidade, a massa corporal no caso. Né? Tudo isso aqui são chamados de grandezas, porque elas podem ser contadas ou medidas. Né? E o que é medir uma grandeza? Medir é atribuir um número a uma grandeza. Por exemplo, quero medir um tempo de 5 horas. 5 horas, né? Estou medindo o tempo. 5 horas. Atribuir um número a essa grandeza. Por exemplo, 50 km por hora. Aqui nós estamos medindo a velocidade. Ou então, por exemplo, uma pessoa que pesa 80 kg. Nós estamos medindo a massa corporal, tá bom? Então, tudo aquilo que pode ser medido ou contado é uma grandeza. E medir é atribuir valor a essa grandeza, atribuir um número a essa grandeza. Né? E, por exemplo, eu posso medir... nós estamos falando aqui de comprimento, né? Eu posso medir o comprimento de qualquer superfície, né? Quando a gente fala de comprimento, eu estou falando de superfície, de distâncias, né? Então, para medir, por exemplo, o comprimento de uma mesa, do tampo de uma mesa, ou um segmento de reta, eu posso usar alguns utensílios, né? Eu posso usar meu palmo, né? Que é essa medida de abertura aqui, ó, o palmo, que vai da ponta do dedo até a outra, né? Do indicador ao dedo mínimo, ou do polegar ao dedo mínimo, né? Posso medir com uma fita métrica, posso medir também com uma régua, né? Então tem várias maneiras de se medir um comprimento de alguma superfície ou um segmento de reta, né? Lembrando que o segmento de reta aqui, por exemplo, ó, esse segmento de reta aqui AB, né? Que começa no A e termina no B. Eu posso medir ele, por exemplo, com uma régua, né? Utilizando uma régua, né? Que aqui, por exemplo, teria 5 centímetros. 5 centímetros. Poderia utilizar também a polegada, que é usar com o dedo mínimo, né? O polegar, na verdade, polegar. 1, 2, 3, teria 3 polegadas, entendeu? Então, essas aqui são algumas maneiras de se medir um comprimento. Agora, nós temos também as unidades padronizadas de comprimento, né? Porque, assim, temos as unidades padrões e as não padrão, né? As unidades padrão são aquelas que são específica do comprimento. Nós estamos falando de comprimento, né? Tem as unidades padrão. A unidade padrão do comprimento é o metro, né? Aí do metro nós temos o centímetro, o quilômetro, tá bom? Então nós temos aqui as unidades não padronizadas, aquelas que não são apropriadas para se medir, né? Mas mesmo assim a gente utiliza para ter uma base. Por exemplo, nós temos aqui o palmo, é utilizado para medir. A chave, que é essa abertura aqui, ó, né? Nós temos também o côvado. O côvado, gente, é essa distância do cotovelo, ó, daqui para cá. O cotovelo do antebraço. Do cotovelo, né, aqui até chegar ao punho. Né? Essa medida aqui do antebraço é chamada de côvado. Nós temos também a polegada, como eu falei aqui. A polegada ela é muito utilizada nas televisões. Por exemplo, televisão de 32 polegadas. São 32 polegadas que a gente mede assim, ó, de uma diagonal à outra. Tá? 1, 2, 3, 4, 5 polegadas medida desse formato, certo? Então, aqui são as unidades de medidas não padronizadas, que são as unidades não próprias de comprimento, né? Agora nós temos as unidades padronizadas, ou unidades padrões, que é específica do comprimento, né? O metro, né? O metro é a unidade padrão do comprimento, certo? Depois tem o centímetro, o quilômetro, nós temos outros que a gente vai ver aqui mais adiante, que são os múltiplos e os submúltiplos do metro. Então, aqui, ó, relembrando que eu falei, o metro, que é simbolizado por essa letra M, é a unidade padrão do comprimento. É a partir do metro que a gente descobre as outras unidades de comprimento, né? Que é o centímetro, o quilômetro e as unidades que estão abaixo do metro e acima do metro. Por exemplo, um múltiplo do metro é o quilômetro. Por que o quilômetro é múltiplo do metro? Porque um quilômetro tem 1000 metros. Né? Nós temos que um metro ele é maior do que um quilômetro. Tá bom? Por isso que é chamado de múltiplo do metro. E um submúltiplo do metro é, por exemplo, o centímetro. Né? O centímetro por quê? Porque o centímetro ele é menor que o metro, por isso que ele é chamado de submúltiplo. Ó, um centímetro equivale a 0,01 metro, ou um metro é igual a 100 centímetros. Tá bom? Então nós temos os múltiplos e os submúltiplos, que é o que a gente vai acabar de ver aqui nessa tabelinha aqui, ó. Essa tabela aqui, que é a tabela de transformação das unidades de medida de comprimento.
Isso aqui é muito importante vocês aprenderem e relembrarem, quem não sabe ainda, mas eu tenho certeza que vocês já estudaram em séries anteriores, né? Nós temos aqui as unidades de medida do comprimento, né? O metro, que é a unidade padrão, e a partir daqui nós temos do metro para a esquerda os múltiplos dele, que são as unidades de medida de comprimento maiores do que o metro, que é o quilômetro, hectômetro e o decâmetro, quilômetro, hectômetro e decâmetro. E nós temos aqui do metro para a direita as unidades de medidas, os que são chamados de submúltiplos do metro, que é o decímetro, centímetro e milímetro. São as unidades menores do que o metro, tá bom? Vocês estão vendo aqui essa setinha que estão indicando, ó, vezes 10, vezes 10, vezes 10, e aqui, dividido para 10, dividido para 10, dividido para 10. Por quê? Ó, do quilômetro para as unidades de medida até chegar no milímetro, eu vou multiplicar por 10, porque o quilômetro é o maior de todos, né? São os múltiplos do metro até chegar no submúltiplo. Então, para cada vez que eu vou transformar de quilômetro para a unidade de medida à frente dele, eu vou multiplicar por 10, né? E se eu for fazer o contrário, se eu quiser transformar do milímetro até chegar no quilômetro, eu vou dividindo por 10, porque do milímetro para cá são submúltiplos e vai subindo por múltiplo. É por isso que eu vou dividindo por 10, tá bom? Eu vou aqui trazer um exemplo para vocês entenderem melhor. Por exemplo, aqui, ó, nós temos como transformar 3,728 metros em centímetros. Preste atenção. Por isso que essa tabela aqui vai ser muito utilizada. Para transformar 3,728 metros em centímetros, primeiro eu vou localizar aqui o metro na tabela. O metro está aqui, né? Então, isso quer dizer que esse número está aqui. Do metro para o centímetro, eu vou pular quantas casas, ó? 1, 2, para frente, né? Ó, 1, 2. Eu vou multiplicar, ó, por 10 duas vezes, ou seja, são 2 zeros, não é isso? E como são 2 zeros aqui, a vírgula vai pular 2 casas da esquerda para a direita, ou seja, aqui, ó, vou até colocar aqui um pouquinho maior, 3,728. A vírgula está aqui, né? Ela vai pular 2 casas, porque do metro por centímetro são 2 casas, são 2 zeros, né? Então, ó, 1, 2. A vírgula estava aqui, ela vai parar bem aqui, ó. Vai ficar assim, 372,8 centímetros, porque eu transformei de metro para centímetro, tá bom? Quando a vírgula pula da direita ou da esquerda para a direita, multiplicando. Deu para entender mais ou menos, né? Agora eu quero transformar do metro para o quilômetro. Do metro para o quilômetro, ó. Localizando novamente onde é que está o metro. O metro está aqui, para o quilômetro eu vou voltar. Eu vou voltar para os múltiplos, por isso que o metro é menor do que o quilômetro, por isso que eu vou voltando nas casas aqui, ó. 1, 2, 3. Eu vou voltar 3 casas, são multiplicando por 1000, ó. 10, 10, 10, são 3 zeros. 1, 2, 3. Ou seja, o número 423, quando o número não tem vírgula, a vírgula dele se encontra bem aqui, ó, no final, tá bom? Então, como eu vou voltar 3 casas, a vírgula vai da direita para a esquerda, porque eu estou indo lá dos submúltiplos por múltiplo, tá bom? 1, 2, 3. A vírgula vai parar aqui na frente do número, aqui era metro, né, para quilômetro, vai parar aqui na frente. Quando ela parar aqui na frente, eu vou acrescentar um zero aqui, ó, vai ficar assim, ó, 0,423 quilômetros, porque eu transformei do metro por quilômetro. Tá ok, gente? Então, aqui, repetindo novamente, ó. O metro estava aqui, do metro por quilômetro, eu vou pular 3 casas, ó. 1, 2, 3, que são correspondentes a 3 zeros. 1, 2, 3, multiplicando, dividindo por 1000, tá bom? Quando eu divido por 1000, eu vou voltar 3 casas. A vírgula estava aqui, ó. 1, 2, 3. A vírgula para lá na frente do número e eu acrescento um zero aqui, ó. 0,423 quilômetros, tá bom? Eu vou colocar aqui só mais um exemplo para a gente terminar, né? Vou colocar aqui, por exemplo, que eu vou transformar do metro para o milímetro. Ó, eu tenho aqui 5.768 metros para transformar em milímetros, tá bom? Preste atenção, do metro por milímetro. 1, 2, 3, são 3 casas, ou seja, multiplicando por 1000, né? Da esquerda para a direita. A vírgula está aqui, ó, deixa eu botar maior, a vírgula está aqui, ela vai pular 3 casas, 1, 2, 3, ela vai parar bem aqui, ó, vai ficar 7.576,8 milímetros, tá bom? Esse é um exemplo aqui aleatório para vocês verem mais ou menos como é que é a tabela de transformação. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa tabelinha, que vai ser muito importante na hora de transformar as unidades de medida de comprimento. Se possível, até escrevam ela no caderno para você ficar praticando as transformações, para quando chegar nas atividades você já está bem prático, tá bom? Então, é isso.
na próxima aula a gente vai aprender mais algumas coisas desse capítulo.